aqui, diante do nosso torcedor, buscar essa vitória. O Atlético de Cuca alcança a marca de 15 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, feito que o clube não alcançava há 24 anos. O Galo vai cada vez mais aumentando o sonho do torcedor de ver este time campeão brasileiro. A gente tem que ir até a final, porque nós estamos jogando com espírito, com alma, com determinação, com coração, com tudo, gente. Com tudo. O torcedor tem que estar muito satisfeito desses meninos aí, o que eles estão fazendo. Às vezes não dá tão certo, mas tem que tirar o chapéu para eles e para a torcida também. Tudo que ela tem feito, mesmo à distância, como eram nos jogos passados. Beleza, fera. Parabéns para você. Quando o bicho pegar pro seu lado, você recorre aos que você convidou para sua festa e largou nós de fora. Twitter, este é o melhor Atlético dos pontos corridos? De 2003 para cá, é o melhor Atlético? Se chegar ao final do campeonato levantando a taça, seguramente. Mas a pergunta é feita até o momento. E tem respostas aqui. Me dá só duas, André. É isonomia. O Roger Aguilar está dizendo, sim, esse é o melhor Atlético dos pontos corridos, time mais consistente e tem um elenco muito qualificado, mantendo o aproveitamento, dificilmente perderá o título. Vamos lá, tem mais aqui do Rocha. Muito difícil, só uma grande zebra ou Vargas está em todos os jogos. E riu aqui no final. Tá bom, só duas, André, tá ótimo. Daqui a pouco a gente volta para girar mais também lá no Instagram. A pergunta que eu preciso fazer a você, CJ, é a pergunta que está no Twitter, mas você já pode emendar também para falar da vitória contra um adversário duríssimo. Como se defende bem e organizado o time do Aguirre, que você, inclusive, sempre criticou. Eu sabia não, mas se você está falando, eu acho que eu acredito mais em você do que em mim. Resultadaço. Chama o Nassif e o Bruno, para morar com você, montar um barraco. Resultadaço do Atlético. Acho que a rodada, né? Quando a gente avalia o resultado do Atlético no sábado, na segunda-feira, depois de ver o empate ou os empates, os resultados de domingo, né? Ali o Palmeiras tropeçando, o Flamengo não, ainda confirmando o favoritismo, alguns jogos a menos, mas essa distância aumentando faz com que o resultado seja maior do que ele realmente foi. Dessa sequência do Atlético, e eu achava esse jogo o mais complicado, o adversário mais cascudo, o Atlético consegue vencer em um jogo em que o primeiro tempo não foi bem, entrou ali com o Hulk, com o Sacha, tentando muitas jogadas pelo centro, Everton, e aí nós falávamos na segunda-feira da qualidade do time, do quarteto de meio campo do Inter, com Tyson, com Edenilson, com Lindoso, com Dourado. O que o Patrick faz também é o motorzinho desse time do Inter. O Cuesta está muito bem. O time do Inter é um time muito bem treinado, muito arrumado e difícil tomar gols. E o Everson foi a grande figura do primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas, o Cuca bem inteligente, vendo que o time dele estava funilando demais, né? Tentando muito pelo centro com o Sacha, com o Hulk, ele tenta dar essa amplitude, alargando aí o campo com o Savarino. Keno que não vinha bem, além do gol, puxou algumas jogadas ali no 1 contra 1 pela esquerda, né, principalmente, perdeu gols. O segundo tempo do Atlético foi bem melhor. O resultado foi gigantesco e o Atlético agora tem uma sequência, Everton. Teoricamente não tão difícil, mas a gente se lembra do primeiro turno, onde ele teve aquele surto de Covid e 1 ponto em 9, e agora tem muitos jogadores convocados, suspensos ou machucados. E é importante destacar que num período onde o Atlético, em uma semana, né, teve um certo processo de ebulição, Gris, e teve mesmo com jogadores, as questões do Diego Costa. Teve um torcedor que falou comigo, você está explorando demais esse assunto, parece que você está torcendo contra. Ai, que preguiça. Viva São Francisco de Assis, gente. Ô, Gris, porque muita coisa, cara, em 10 dias aconteceu, de perda de jogadores importantes, etc., de desclassificações. Aí você pega um adversário cascudo, difícil de jogar contra o Inter, que goleou o Flamengo, foi 4, né? Meteu uma goleada no Flamengo. Então, você pegou esse adversário, no primeiro tempo, o adversário não conseguiu traduzir a superioridade em gol, e o Atlético, no segundo tempo, fez o contrário. Foi superior, fez 1-0 e ganhou o jogo. E tá morta a jiboia, Gris. Não pode matar a jiboia, não, tá? Não tá morta coisa nenhuma. Eu acho que a imagem no final do fala jogo... de São Francisco que quer matar a jiboia? Depois que
que o jogo acabou, aquela imagem do Cuca reunindo os jogadores ali, fazendo um aceno, né, ao torcedor que estava no Mineirão. Ela diz, Você estava lá, né? Não, eu não. Ela diz muito mais sobre o jogo e sobre a importância dele do que qualquer outra coisa, né? E eu acho que ela ajuda a explicar, inclusive, um pouco do que foi o jogo, né? O Atlético não jogou bem contra o Inter, né? O segundo tempo foi melhor, mas o Atlético, a rigor, já jogou bem melhor do que jogou no sábado, nesse campeonato. E me parece que muito por conta da carga mesmo, da eliminação da Libertadores. E é absolutamente natural que ela tenha acontecido, né? Que ela tenha aparecido. Mas no primeiro tempo o Atlético me pareceu um pouco tenso, um pouco ansioso, regrediu alguns passos como time mesmo, né? Coletivamente o jogo do Atlético no primeiro tempo foi bem ruim, atacando ali de uma maneira meio desordenada, sem conseguir envolver a defesa do Inter. Claro que tem méritos do Inter também, que tem um sistema defensivo muito eficiente, muito forte. O Lindoso e o Dourado fizeram um ótimo jogo. Mas me pareceu que a carga estava ali. E aos poucos no segundo tempo, principalmente depois das mudanças, né? A entrada do Savarino e do Queno, abrindo um pouco mais ali o Então elogia o Cuca aí pra nós, por favor, pô. Tô fazendo agora. Não, elogia o Cuca. Quando mexeu ali no time, o Atlético conseguiu melhorar. Curiosamente, o Aguirre não reagiu, né? O Aguirre meio que assistiu, ficou muito claro ali por 5, 10 minutos que o gol do Atlético parecia uma questão de tempo. E o Inter não se mexeu, nem dentro de campo, nem tentando algo diferente com as peças que tinha, nem fazendo nenhum tipo de mudança. E acabou conseguindo ali o gol na jogada individual do Hulk e o gol do Queno. Acho que a vitória é muito importante, Everton, muito importante mesmo. Acho que um novo tropeço, né? O Atlético já vinha de 3 jogos sem vencer. Um novo tropeço poderia causar dúvidas em algumas pessoas, inclusive dentro do Atlético, né? Que não fazem muito sentido pela campanha que o time tem, pela liderança sólida no campeonato. E acho que essa vitória ela afasta um pouco essa possibilidade, dá um pouco de calma aí para o Cuca seguir com a boa vantagem que ele tem no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético vai caminhando para fazer um campeonato tranquilo, né? Hoje dá pra gente dizer isso. É claro que é muito cedo ainda, tem muito campeonato para acontecer. O Flamengo tem os jogos a menos, né? Tem muita gente que conta jogo a menos como 3 pontos. Vitória, 6. O próprio Atlético no ano passado contou muito, né? O Atlético Paranaense. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Não, estamos 30 pontos atrás, mas estamos com 20 jogos a menos, como se fosse ganhar os 20. Lembrando que esses dois do Flamengo vão ficar encavalados, né? Sim. Com diferença de 48 horas de jogo para jogo. Semana. Sim, um na terça e um na quinta. E pegando um Grêmio desesperado, talvez. Que já ganhou do próprio Flamengo aí há 3 rodadas anteriores. Então eu acho que essa vai abrindo uma vantagem bem confortável e com uma campanha muito consistente, né? É difícil vencer o Atlético. E ontem e no sábado ficou provado mais uma vez o quão difícil é vencer o Atlético. E aí eu falei com você, elogia o Cuca. Porque se é o contrário, cara, há mais boa vontade. Vamos imaginar uma situação aqui do Vojvoda anteontem, fazendo as mudanças que o Cuca fez e ganhando um jogo como o Cuca ganhou. Do Inter, ou do próprio Atlético e tal. Estaríamos aqui, esse Vojvoda é bom. Então, o Cuca acertou nas alterações, né? Então, acertou nas alterações, o time melhorou muito e meio que foi pressionando o Inter. E não se expôs, Gomide, tanto. Por que isso aconteceu? Ele colocou jogadores que se defendem melhor, ele colocou jogadores de frente, aí é do besta ao bestial, é uma frase que você sempre diz, ele pode ir do besta ao bestial muito rapidamente. E ele foi ao posto de bestial, porque ele mudou o time, ele deixou o time mais ofensivo, mas ele não correu tantos riscos. Por quê? Everton, porque a característica dos jogadores que entraram bem diferente dos que foram substituídos, né? Especialmente para tentar aumentar um pouco o volume ofensivo, né? O Savarino especialmente o Queno, né? Que entrou no decorrer, acabou fazendo o gol da vitória, mas já tinha proporcionado ali jogadas com muito perigo, né? Pelo lado esquerdo, até meio que revivendo os bons momentos da temporada do Brasileirão do ano passado. São jogadores mais agudos, né? São jogadores que têm na questão do drible, né? Do 1 contra 1, a velocidade, como as armas aí para
para superar a marcação, ao contrário, por exemplo, dos atletas que haviam iniciado a partida como titular, porque se nós formos ver a grosso modo, o Atlético entrou especialmente com os dois laterais, né? Até faz isso corriqueiramente nos jogos, mas especialmente por conta de não ter nem o Vargas e nem o Savarino, e o Keno não ter iniciado como titular, de ter esses jogadores mais pelo lado do campo, porque o Nacho, o Zaratio, eles não têm muito essa característica, né? Jogadores mais de um jogo mais de toque de bola, né? De aproximação, de ataque ao espaço, mas não do drible, do 1 contra 1. Eu acho que é um dos principais fatores, e aí eu acho que entra também um pouco, Everton, a questão, nos pós-jogos das rádios gaúchas, o Aguirre foi um tanto quanto criticado por conta... Eu escutei na gaúcha. Por conta das não substituições, né? E ele até falou na coletiva que existem 5, mas ele não é obrigado a fazer. E aí, Everton, pela forma como estava jogando o Inter, a estratégia que teve o Inter contra o Atlético, sinceramente, o Inter não tem esse jogador de puxada de velocidade, né? De conseguir recuperar a bola no campo de defesa, partir rápido para o ataque e conseguir chegar ali com 3, 4, 5 jogadores dentro da área do adversário para tentar definir o lance, como ele tinha com os jogadores que iniciaram a partida e fizeram isso muito bem, especialmente no primeiro tempo, né? O Tyson, apesar de estar aí já numa certa idade, né? Eu acho que desses atletas aí, é o único que já passa aí da casa dos 30 anos, se eu não estou equivocado, mas o Tyson, o Edenilson, o Patrick e o Yuri Alberto, que eram os jogadores que mais chegavam dentro da área nesses momentos de roubada de bola, eles conseguem arrastar esse contra-ataque, né? Os que estavam no banco não conseguem. Ele colocou o Guerreiro para ter um jogador ali como referência, porque parou de construir um pouco o jogo ali desde trás, né? Para alçar aquela bola direto para o campo de ataque e ganhar a segunda bola e dar sequência ali no momento ofensivo. E aí colocou o Guerreiro por conta disso. Maurício não é um jogador de muita velocidade, né? O Gustavo Maia, que recentemente foi contratado, conheço pouco, mas nos jogos em que entrou pelo Inter também não dá sinais de que é um jogador com essa característica. Ficou meio que de mãos atadas, Everton. Mudar para não acontecer nada, eu também concordo que não faz muita diferença, não. O Atlético empurrou o Inter um pouco mais para trás, né? E aí vou pegar um gancho no que falou o Gris, Everton. Para mim, o Keno entrou, não jogou os 90 minutos, mas ele foi o jogador com o melhor desempenho do Atlético. Não só pelo gol, mas pelo que ele fez a partir do momento que entrou. E foi o único jogador que não jogou contra o Palmeiras, se eu não me engano, nem sequer entrou, porque ele não foi relacionado, né? É claro que ele é impactado pela desclassificação, mas não sei se emocionalmente ele é impactado tanto quanto aqueles que foram eliminados, mas eliminados jogando. Uma boa observação. E eu acho que ele entrou com um pouco menos, sabe, de carga emocional, entre aspas, negativa. De falar assim, não, eu sei que a gente foi eliminado, mas ele não participou ativamente daquela eliminação. Eu acho que isso pode ter feito diferença, porque ele se mostrou um jogador diferente ao longo a partir do momento que ele entrou, né? Só não